O Senhor é bom e glorioso, Ele nos livra de todo o mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente viverá. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Todos bem-vindos, Deus abençoe. Hoje é domingo e é dia 5 de 12 de 2021. E são 13 horas e 25 minutos, mais ou menos. O título da mensagem é A Salvação e o hino é o 146. Mas antes vamos ver o que é que poderíamos falar. Aleluia! Podemos falar de salvação, amor, sabedoria, conhecimento, fé, discernir espíritos, liderança, administração, misericórdia, servir, contribuir, ensinar, pastorear, dar ânimo, prestar ajuda, evangelizar, operar milagres e interpretação de línguas. Então vamos ler o hino 146. Aleluia, glória a Deus. O título do hino é Ouve-se um som. Ouve-se um som do exército de Deus. Ouve-se um som para a salvação do exército de Deus, avançando um som de louvor e adoração, um som de vitória dos vencedores, porque o exército de Deus vem pregando, o exército de Deus vem adorando a Deus, o exército de Deus não vai parar, aleluia, marchando está contra as trevas, aleluia. Glória ao Senhor. Então vamos ler agora a palavra de Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Então disse São Paulo: Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Está escrito. Continuando a palavra de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça, porquanto cada Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Sim, porque ao olhar para uma pessoa, nós vemos que ela foi feita com a intervenção do pai e da mãe, uma célula de cada um, e Deus deu-lhe o espírito. Portanto, se disse, vale mais uma alma que o mundo inteiro. Uma alma é constituída de espírito, alma e corpo, é uma pessoa. Aleluia. Então vou ler outra vez, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, 14 a 20. Olhando para este planeta, à volta do Sol, e tudo o que o Senhor criou e mantém. O homem, o primeiro homem, viveu mais de 1300 anos, mais ou menos.
Então, devemos ver que tudo o que Deus criou, a Terra anda à volta do Sol. Se o Sol estivesse mais perto um bocadinho, morríamos todos. Se estivesse mais longe, também morríamos todos de frio, né? Então, está exatamente no sítio certo. Isso quer dizer que há um Deus inteligente, todo-poderoso, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, segundo o Senhor Jesus Cristo nos falou. Vamos ler mais um bocadinho da palavra de Deus. Eles fiquem inexcusáveis, diz São Paulo, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus. Isto faz lembrar o Herodes. Todos o elogiavam, dizendo: voz de homem, voz de Deus e não de homem. E ele não deu glória a Deus e imediatamente morreu comido de bichos. Vou ler outra vez. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus. Eu te glorifico, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vou ler outra vez. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças. Dou-te graças, Pai, por todas as ferramentas e tudo o que me tens dado, a sabedoria, conhecimentos, etc. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Os cientistas querem inventar uma tal teoria, uma suposição, de que houve uma grande explosão, Big qualquer coisa que eu agora não me lembro, e então que essa explosão é que deu origem a tudo o que existe. Então quem iniciou a explosão? Ah, então Jesus veio nos dizer que o Pai o enviou, ele veio do Pai, iria para o Pai e foi para o Pai, ressuscitou, aleluia. Vou ler mais um bocadinho a palavra de Deus. Mas segundo a dureza, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Jesus, o Senhor, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Continuando e repetindo, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acessão de pessoas. Romanos 2, 5 a 11. Glória ao Senhor. Continuando mais um bocadinho a palavra de Deus. Porque os que ouvem a lei não são justos. Ouvir a lei só não chega. Repetindo, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas só que não há ninguém que consiga ser perfeito, a cumprir a lei. E o que erra numa parte da lei já está errado em toda a lei, ou seja, fica separado de Deus por causa do seu pecado. Vou continuar um bocadinho a leitura, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente, não têm, não conhecem, né? Porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não têm deles lei e para si mesmos são lei. E Deus vai ter isso em conta, não é?
os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, diz São Paulo. Eis que tu, diz São Paulo, eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a vontade, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, ou seja, eles conheciam a lei, mas não a cumpriam, erravam na sua aplicação. Portanto, li em Romanos 2, 13 a 19. Vamos ler, porque, diz São Paulo, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei ou não guardares a lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão, em desobediência, né? Porque o Senhor disse ao Abraão para circuncidar ele mesmo e os outros. Se, pois, em circuncisão, as pessoas que não são circuncidadas, se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei na sua consciência e esperar em Deus, talvez, não conhecendo a lei, mas que procuram fazer o bem, andar na moral, etc. Repetindo-se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será tida em conta como circuncisão, e a incircuncisão, que por natureza o é, as pessoas circuncidadas, se cumpre a lei, não te julgará. Aliás, eu li mal, desculpa, peço perdão. E a incircuncisão, por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. E São Paulo continua a dizer, porque não é judeu, não pertence ao povo de Deus, não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, que nasceu de novo, né? Mas é judeu o que é no interior, e é circuncisão a que é do coração, do espírito. No espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 25 a 29. Diz São Paulo ainda, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não, Deus vai ter em conta os eh, que foram, que creram, né? Vou ler outra vez. Pois que alguns, se alguns foram incrédulos, não cumpriram a lei, não acreditaram em Deus, na lei, etc. Pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade, diz São Paulo, pergunta São Paulo, aqui, aqui aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, diz São Paulo, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando for julgado. Se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, do castigo, né? Ah, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Vou ler um bocadinho. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus,
do castigo, que diremos, porque Deus vai ter que castigar a injustiça, aquilo que não está de acordo com a sua palavra. Então, o São Paulo diz de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo. Romanos 3, 3 a 6. Capítulo 3, versos 3 a 6. Mais um bocadinho a palavra de Deus. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, toda a boca, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Todo o mundo, todos. Ninguém consegue cumprir a lei, só o Senhor Jesus Cristo é que conseguiu. Por isso, vou ler um bocadinho acima. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, que era o Senhor Jesus Cristo. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, Jesus cumpriu mais de 300 profecias, glória a Deus. Agora vou continuar. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Perdão. Vou repetir. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, sejam judeus ou gentios, e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus e pela comunhão do Senhor Espírito Santo. Vou repetir. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Unicamente em Cristo. Por isso ele disse, Jesus, eu te recebo como Salvador. Estive desempregado 4 meses, não conseguia arranjar emprego. Recebi o Senhor Jesus no domingo e na segunda-feira já tinha emprego. Glória ao Senhor, fui ganhar 4 vezes mais do que tinha ganho até ali. Vou repetir, o São Paulo ainda continua a dizer, vou repetir, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, salvação, que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, o Senhor Jesus foi o único que era completamente agradável ao Pai. O Pai disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, repetindo, ao qual Deus propôs, para propiciação pela fé no seu sangue. Então eu digo, Pai, a minha fé está no sangue do teu filho amado e na sua ressurreição e no facto de ele estar em pé à tua direita, intercedendo por nós. Aleluia. Repetindo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Romanos 3, 19 a 25. Mais um bocadinho a palavra de Deus, aleluia. Para demonstração da sua justiça, a justiça de Deus, neste tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, aleluia. Onde está logo a jactância, a vaidade? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Glória ao Senhor. Nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Pode ser chamada também a lei da fé. Justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse Deus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé,
sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, dos que foram circuncidados, e não é também dos gentios, os que não foram circuncidados, também dos gentios, certamente. Obrigado, Pai, tu és o nosso Deus. Vamos continuar. O São Paulo diz: visto que Deus é um só, aleluia, que justifica pela fé a circuncisão, os que estão circuncidados, e por meio da fé, os que não estão circuncidados, em circuncisão. Anulamos, diz São Paulo, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3, 26 a 31. E é o Espírito Santo que nos ajuda a guardar a lei, a moral da lei. Continua São Paulo a dizer, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, 2 a 3. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Aleluia. A nossa fé está na palavra de Deus. Cremos naquilo que a Bíblia diz. Nós, a Igreja do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mais um bocadinho, São Paulo diz: assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4, 6 a 8. São Paulo continua a dizer: não duvidou, o Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo que, de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. O Senhor prometeu curar-nos, abençoar-nos, prosperar-nos, tudo porque temos fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Continuando, São Paulo diz assim: isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito do Abraão, não só por causa do Abraão está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o qual, diz São Paulo, por nossos pecados foi entregue. Não foi entregue por causa dos pecados dele, que ele não tinha. Na sua boca nunca foi achado engano. Aleluia. Vou repetir: o qual por nossos pecados foi entregue. Foi crucificado e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia. Perdão. Romanos 4, 20 a 25. São Paulo continua a dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Pelo qual o Senhor Jesus Cristo também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque é baseada na palavra de Deus. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5, 1 a 6. Vamos continuar a palavra de Deus, diz São Paulo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. Romanos 5, 8 a 9. Continuando, São Paulo diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, foi o Adão. Portanto, como pelo Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado, pelo seu pecado entrou também a morte, porque o inimigo começou a dominar em lugar do Adão e da Eva. Repetindo, porquanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Então, é isso, glória ao Senhor. O Senhor vai nos dar capacidade de compreender isto. Romanos 5, 12. Vamos continuar mais um bocadinho. Eh, Porque se pela ofensa do Adão a morte reinou por esse, porque ficámos separados de Deus, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça, eu recebo a abundância da graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pela graça, pela comunhão do Teu Santo Espírito, vou repetir-se, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por isso muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Eu recebo o dom da justiça, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repetindo, recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus querido. Romanos 5, 17. Mais um bocadinho. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão justos. Este um é o Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 19. Perdão. Queremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Pergunta São Paulo. De modo nenhum, respondeu. Nós que estamos mortos para o pecado, estamos separados do pecado, do diabo. Como o Senhor Jesus Cristo disse, em mim nada há desse indivíduo. Como o São Paulo diz, afastai-vos dos que, dizendo-se irmãos, forem devassos, etc. O Senhor Jesus não tem nada a ver com o reino das trevas, nem se mistura com ele. Ou não sabeis, diz São Paulo, que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, pertencemos agora ao grupo do Senhor Jesus Cristo, à igreja dele, e ele é a cabeça da igreja. Aleluia! Repetindo, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele. Isto é representado no batismo na água. Quando a pessoa é mergulhada na água, é como se fosse sepultada com Cristo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também a novidade da vida. O nosso espírito anda em novidade de vida e foi simbolizado no batismo quando saímos da água. Glória ao Senhor, aleluia. E São Paulo continua a dizer: porque se fomos plantados juntamente com Jesus na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, era o espírito que teve que ser nascer de novo, não é? Sabendo isto que o nosso homem foi com ele crucificado, perdão, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, 1 a 7.
Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler ainda aqui em Romanos 6, 22 a 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Então, amados, vamos terminando aqui. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com toda a Igreja e com todos os que recebem o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Já amados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.